Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez estamos juntos aqui na live do Mente Aberta. Vou esperar o pessoal entrar. Camila maravilhosa já entrou. Oi Camila, boa noite. Mariana, querida aluna. O nosso convidado também já entrou. E para não perdermos tempo, vou começar aqui. Vou esperar o Aruan mandar uma participação. Nath entrou lá, Nath. Bom te ver aqui. Agora vamos esperar a conexão. Olá, Aruan. Olá. Oi, Querido, Tanise. eu não estou te vendo, Aruan. Estou vendo uma parede, me parece. Não, então, tá cinza, né? Tá, Tá um cinza. Eu também tô cinza, eu tô vendo cinza. Eu vou tentar fechar e entrar de novo tá bom. para ver se dá certo, tá? Tá bom, combinado. Tá. Pessoal, vamos esperar um pouquinho. O Danilo está aqui. Danilo, querido, grande amigo. Edna, aluna querida também. Raquel, amada. Página do Cuidado é Fundamental, a Vitória. Deixa eu ver se eu consigo conectar com o Aruan aqui. Só um minuto. Vamos torcer para dar certo agora. Aruan, você tá me vendo? Eu tô te vendo, Tanise. Então, Eu só não estou me vendo. me parece. Será a câmera não tá invertida? Não? Ai, é verdade. Pronto! Eu não acredito que eu dei essa rata. Ó, se eu te, se eu te contar as minhas ratas online em aulas, amigo do céu, a gente passa cada uma. Nossa! Era o. Gente, Porque tava uma imagem de parede. Dava para ver, sabe? que vergonha. Agora, ó, já tô completamente envergonhado. Não, já começamos bem, com muito humor. Já mostrando as tecnologias, o que elas fazem com a vida de um professor. Exatamente. Essa é a vida do professor atualmente, né? Exato. Show de bola. O pessoal tá rindo aqui também. Ah, que bom. Ó, Vamos descontrair. vamos. Ó, vamos lá, porque a Raquel falou, é muita tecnologia, é verdade. A Camila, ó, já quebra o gelo, é verdade. É verdade. Então vamos que vamos. Ó, para aproveitar Vamos. esse tempo curto que o Instagram nos poda aqui No- no tempo dele, então eu Sim. vou aproveitar, então, Aruan, primeiro agradecer a sua presença, é um prazer ter você aqui, né? E eu já vou te apresentar, só falar brevemente, para quem não me conhece, meu nome. Aqui todo mundo me conhece, mas quem sabe quem vai assistir não me conheça. Meu nome é Tanise Galon, eu sou enfermeira e sou professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e eu criei esse projeto chamado Mente Aberta, que é um projeto de extensão na UFTM que tem o intuito de fazer lives sobre os temas saúde mental e trabalho em tempos de pandemia, né? Então, hoje estou com o Aruan Henri dos Santos. O Aruan é geógrafo, ele é especialista também. Eu só preciso falar corretamente, Aruan, a sua especialidade. Como que é mesmo? Ética, É ética, valores e cidadania na escola. perfeito, feita pela USP, né, Aruan? Isso. Sensacional a especialização, né? Até estava Foi falando muito boa. que achei fantástico. E o tema de hoje a gente vai falar um pouco da saúde mental dos professores nesse trabalho remoto, né? Agradecer aí também, o Pedro entrou, também professor, então estamos todos aqui bem acompanhados, uma turma bem legal. Queria aproveitar Muito só bom. antes e falar, vocês estão, na verdade, nem estão livres, nós queremos que vocês enviem comentários durante a live, troque experiências ou mande perguntas, beleza? Aruan, vou passar a palavra para você. Eu não sei se você quer fazer alguma fala introdutória, eu tenho uma pergunta aí inaugural para fazer. Você me fala o momento de eu fazer essa pergunta, mas fique livre, tá bom? Vou te passar a palavra. Não, pode fazer a pergunta, que aí a gente, né, faz a pergunta. Eu tenho, né, eu tenho uma introdução, a gente sempre tem um processo introdutório, né? Uhum. Mas pode fazer a pergunta que eu tento responder aqui e já emendar com esse processo todo.
Tá certo. Arua, é o seguinte, eu fiquei pensando, eu estava pensando assim, eu preciso fazer uma pergunta, uma pergunta introdutória ali, um start com a Aruan, e eu fiquei pensando muito naquela entrevista do Renato Janine Ribeiro, que ele dá no Provocações, na época que o Abu Janra estava vivo, estava entre nós, né? Infelizmente não Sim, está mais. uma grande perda. Exato. E aí ele faz várias perguntas ao Renato Janine Ribeiro sobre educação. E aí me surgiu daquela conversa, assim, uma pergunta. Ele pergunta o que é educação, mas eu vou especificar mais. Eu quero saber de você, Aruan, o que é ser professor hoje, nesse contexto, né? Século XXI, 2020, Brasil, pandemia, né? O que está sendo ser professor agora? É isso. Tá certo. Tanise, queria agradecer, né, o convite. É muito legal estar aqui conversando, tendo os colegas professores também aqui presentes, né, para a gente debater um pouco sobre a nossa profissão, especificamente neste momento, né? Então, agradecer muito pelo convite. Eu vou olhar de vez em quando aqui, porque eu escrevi algumas coisas, tranquilo, né? Porque a gente vai escrevendo e aí para tentar organizar melhor o pensamento, né? Eu também então, fiz assim, isso. Tá certo. Então, fica tranquilo. Falar que o Mente Aberta, que a gente vem acompanhando, né, é um espaço muito, muito interessante de discussão. Vejo você trazendo profissionais da saúde, pessoas da área da filosofia, da educação agora. Então, está sendo um espaço muito privilegiado poder acompanhar e agora participar, né, de maneira mais efetiva. Assim. Então, achei que foi uma ideia muito boa, né? E ter esse vínculo com a universidade. Enfim, fantástico esse espaço que você criou, né? E debater essa questão da saúde mental, da saúde do trabalho, principalmente no momento que a gente vive, né, que é um momento pensando de maneira mais ampla, mas uma desvalorização muito grande, né, da questão do trabalho, né? A gente tem visto aí a deterioração das relações de trabalho, né? E, consequentemente, isso vai ter um impacto, óbvio, na saúde mental, né, desses trabalhadores e trabalhadoras, porque o trabalho é uma dimensão essencial da nossa vida, né? Então, isso sempre vão estar ligados, né? Não tem como a gente dissociar esse tema. Então, falar que eu atuo como professor há 10 anos, né, no ensino básico, com alunos do ensino fundamental 2 até o ensino médio, né? E aí, quando você fala assim, o que é ser professor, né? Que é ser professor nesse contexto. E é interessante que ser professor nesse contexto passa por essas situações como você sai com a câmera invertida, você ficar a todo momento falando, vocês estão me ouvindo? Tem alguém aí? Bom dia! E de repente, depois de 2 minutos, alguém vai te dar um bom dia, né? Então são situações que né, estão muito presentes nesse contexto agora, né? Mas falando assim um pouquinho mais sério, eu coloco que assim, é um momento de lidar de maneira muito forte com o cansaço, né? Com o cansaço das suas mais variadas formas, tanto físico quanto mental. Demandas que parecem nunca ter fim, né? A gente se sente o tempo inteiro conectado, então parece que você está o tempo inteiro, né, conectado e você não tem momentos ali de descanso, momentos em que você consegue realmente desconectar do ambiente, né? Porque o ambiente agora de trabalho é a sua casa, é o seu quarto. Quantas vezes eu acordo, vou ao banheiro e sento na minha mesa e começo a trabalhar, então tudo tá ali, né? É um momento de ter que se virar nos 30 para lidar com... para aprender um cabedal de conhecimentos da área das tecnologias que a gente pouco teve contato, né? Porque fala-se muito que nós estamos muito ligados à tecnologia, mas na verdade a gente está ligado ao Instagram, ao Facebook, né? A gente teve que aprender várias coisas novas em toque de caixa, né? Eu coloco também que é sentir a frustração pela baixa participação dos alunos, né? A gente tem sentido isso de maneira muito forte. Saber do falecimento, como a gente vira e mexe, a gente fica sabendo do falecimento de familiares de alunos nossos e não poder estar próximo, né, não poder estar mais perto para dar um abraço, né, que acho que não tem palavra que vai suprir aquilo que é um abraço, né? Então é difícil, a gente tem lidado com isso também, né? Além do medo da doença, ter que lidar com o medo da demissão, como alguns colegas, né, a gente vai falar um pouquinho melhor disso, mas algumas pessoas trazem isso, o medo constante da demissão.
Uhum. Uma vez que muitos dos colegas em que eu tive a oportunidade de elaborar uma entrevista, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas muitos com esse medo, né, de serem demitidos nesse momento de tanta instabilidade, né? A pressão e o assédio por parte de alguns gestores também, a gente tem histórias escabrosas aqui que alguns colegas já relataram, né? E mais recentemente perceber num jogo de forças no qual forças políticas estão decidindo se eu vou ou não trabalhar num contexto de pandemia de maneira local, né? Eu não cheguei a abrir a reportagem, eu vi que um colega enviou num grupo uma reportagem falando que pelo menos já 3 professores faleceram no Brasil mediante a questão do retorno às aulas, né? Algumas regiões do Brasil já houve retorno e que já 3 professores faleceram. Então, e perceber que você não faz parte, em momento algum, do processo de decisão. Simplesmente um grupo político vai decidir e ou você pede demissão, fica sem seus ganhos, mas hoje, né, a gente tem que, muitas vezes, dar graças a Deus pelo, como diz você vai lembrar o nome do professor de Campinas, o Antunes, o privilégio da servidão, né? Então, muitas vezes a gente tem que dar graças a Deus pela servidão, pelo fato de ter um trabalho estável, um trabalho com carteira assinada, com uma meia dúzia de direitos que ainda estão ali assegurados, mas a gente sabe que é um processo que vem, né, acachapante aí em cima da gente, né? Mas também tem algumas coisas, né, que são positivas, que não dá para também abrir mão, né? Então, assim, eu percebo uma solidariedade muito grande entre os colegas, e eu quero depois abordar isso de maneira mais profunda. Um conjunto de aprendizados na área da tecnologia que, por mais que foi uma coisa muito em cima da hora, mas hoje você consegue, né, ter mais... você consegue ser mais versátil. A gente aprendeu, você teve que aprender, né? Eu, por exemplo, que sou um amante de podcast, hoje eu posso falar que eu consigo fazer uma edição de um podcast, né? Minimamente, ainda, óbvio, que precisa aprender muita coisa, mas eu sou um amante de podcast, eu aprendi a fazer podcast não tendo, né, mas usei como opção por uma ferramenta pedagógica, né? E o reconhecimento de grande parte das famílias, apesar de alguns problemas pontuais, mas assim, muitas famílias têm reconhecido o nosso trabalho, porque a gente está dentro da casa dessas pessoas, né? A gente está lá, elas estão participando, elas estão vendo o que acontece, né? Então tem essa dimensão também. E também a possibilidade de interação com pessoas que estão de fora, que é um outro ponto também que eu quero voltar depois para falar um pouquinho mais sobre cada um deles, tá? E para esse debate, para essa discussão aqui, para essa conversa, eu produzi, né? Quando você fez o convite, eu fiquei pensando, né? A gente, né, conversando e pensando em quais termos nós iríamos utilizar, né, esse momento para conversar sobre o quê. Eu pensei, eu vou produzir um Forms, e como tem muitos colegas professores das mais diversas escolas que eu passei aí nesses 10 anos, eu vou pedir para esses professores se eles puderem responder, então, esse Forms para mim, né, esse formulário. E para minha surpresa, assim, muitas pessoas responderam. Porque geralmente às vezes você cansa, tá, beleza, depois eu respondo, tal. E assim, eu fiz esse formulário na quarta-feira à noite. Eu disponibilizei ele no Facebook, no Instagram. Na quarta-feira à noite, de lá para cá, e alguns grupos de professores, colegas, né, assim, grupos de WhatsApp, eu tive 75 respostas. Muita 75 coisa. respostas em 2 dias. E quando eu olho para esse número, eu já penso assim... Primeiro, eu quero agradecer esse pessoal todo, porque sem eles eu possivelmente não teria subsídios para vir aqui debater com uma certa razoável profundidade esse tema, né, porque a gente vai se basear muito nessa questão do que eles trouxeram. E assim, uma coisa que já mostra que os professores, eles querem ser ouvidos, né? Eles querem ser ouvidos. Porque você é a peça-chave desse processo todo, né? Logicamente, nós professores, os alunos, né? A escola todo o corpo da escola se faz para o processo de ensino-aprendizagem. Então, é coerente, é no mínimo coerente que os professores sejam ouvidos, né? Então, quando você lança isso e 75 professores respondem, é porque há uma necessidade de fala, né? Porque a gente nunca é ouvido para nada.
Então, os pais sabem o que é melhor no processo educativo, os gestores, os políticos, né? Mas e os professores, né? A gente vai voltar a falar sobre isso. Só um comentário, E aí, Aruan. pode falar. Interessantíssimo quando o Aruan me falou, 75 pessoas, professores, responderam em 2 dias. Olha, eu vou falar, você já trabalhou com pesquisa, você fez especialização, eu trabalho com pesquisa. Tem 2 dias, 75 respostas de uma pessoa entrar no Google Forms, é porque o desejo de falar, de colaborar, está sendo muito grande. Então, de fato, é gratidão pela resposta deles, né, Aruan? Exatamente. Como você falou, mas só isso. E aí, eu queria trazer um pouco dessas respostas, né? Foi um questionário curto, né? Eu coloquei ali 10 questões. Eu quero trazer algumas que eu elenco que eu acho que são muito interessantes para a gente discutir, né? Excelente, excelente. Então ali, eu coloco ali, por exemplo, que esses professores trouxeram, né? Eu pergunto, quando começou o ensino remoto, se os professores estavam preparados, né? Se eles se sentiam preparados para esse momento. Uhum. E apenas 9% dos professores, eles disseram que sim, que estavam preparados, que tinham um certo domínio, né, do conhecimento tecnológico, tal, que seria necessário. Então, apenas 9%. Dos demais, né, estavam assim, ou sabiam das dificuldades, mas se colocaram prontos, não, vamos lá, bora, vamos aprender, vamos para cima, né, o que é uma coisa muito... Essa capacidade que nós, professores, temos de nos transformar e mudar a nossa concepção, nossas visões, assim. A plasticidade do professor, né? A plasticidade do professor, exatamente, Tanise. E 53 disseram que fizeram um curso... perdão, eu estou lendo coisa errada aqui. E 55 se sentiam totalmente despreparados. Nossa, ou seja, essa relação entre a questão do ensino remoto, né? E essa questão do ensino remoto e agora, pensando na diferença em relação ao ensino presencial, pensar que 55% praticamente não tem quase que domínio nenhum das ferramentas tecnológicas, né? Uhum. E aí eu perguntei um pouquinho sobre as formações, né? Se os professores tiveram formação, ou se a formação, se tiveram, se ela foi suficiente e tal, né? Uhum. E o que eu me espantei no primeiro momento é que 24% é muita coisa. Disseram que não receberam treinamento nenhum. Chocante. Também anotei 24% treinamento nenhum. Como que a escola não preparou minimamente para dar algum tipo de formação para esses professores, né? É muito doido pensar nisso aqui. E aí depois eu coloco lá que 53 disseram que fizeram cursos preparatórios, mas mesmo assim ainda eles não achavam que esses cursos foram suficientes, né? Uhum. Que não houve assim, não contemplaram, né, de maneira plena assim, aquilo que era a necessidade desses professores, né? E aí uma coisa que acho que cai muito na questão do mundo do trabalho, né, Tanise? Você que estuda tanto assim a questão do mundo do trabalho, que essa relação que a gente percebe que não é de hoje, né? Isso está dentro de um processo estrutural do capitalismo, né, da maneira com que ele vem se desenhando, principalmente a partir da década de 70 ali, né, com as crises econômicas e com o neoliberalismo, essa relação entre aumento de trabalho e diminuição da carga horária, né? Inclusive, alguns professores, lá a última questão do formulário, era uma questão aberta, em que eu pedia que escrevam sobre essa experiência que vocês sentiram de maneira livre. E eu lembro de ver colegas falando que tiveram seus ganhos diminuídos, né? Então pensem só, você tem o ganho diminuído e 93% alegaram que necessitaram de muito mais tempo de preparação das atividades, de aulas e afins. Ou seja, isso é uma questão quase unânime entre os professores, né? Simplesmente houve por conta dessa preparação, é uma preparação que demanda muito mais tempo. Nossa, pelo amor de Deus, é muito mais tempo. Com certeza. E aí isso vai crescendo, enquanto que os ganhos vão sendo diminuídos, né? E nada garante que com o retorno, mesmo nas aulas presenciais, se esse ganho ele vai retornar. O que garante que esses professores que perderam de 25%, 30% do salário, agora, quando voltarem às aulas, se eles vão ter
esse valor, né? Enfim, tenho lá minhas dúvidas, né? Só fazendo um gancho, Aruan, bem breve, Pode fazer. assim, né? O Ricardo Antunes e outros autores, né, que ele também se baseia, né? Eles vêm trazendo um termo que é o cyberproletariado ou infoproletariado, que é o proletariado da era digital. Isso vem sendo discutido há alguns anos, né? Ele tem um livro de 2018 que fala muito isso, e aí eu fico pensando na sua fala, né? Com a pandemia, o professor entrou com tudo no cyberproletariado. É claro que é uma necessidade aí, frente a uma inevitabilidade não, uma circunstância aí casualidade que apareceu, mas eu me questiono o perigo da educação ser transformada nesse cyberproletariado, da educação online, gerando um cyberproletariado dominante no mercado. Então você já está trazendo algumas coisas que vão nos amedrontando aí, né? Eu tenho lido reportagens, o trabalho remoto, o home office não vai acabar depois da pandemia. Eu já vi várias reportagens nesse sentido e isso preocupa a nossa classe. Exatamente. Porque, assim, é uma coisa que eu até falar um pouquinho mais para frente, que, assim, é lógico que esse momento, ele trouxe algumas possibilidades, né, muito interessantes. Enquanto ferramenta, ele traz alguns potenciais muito relevantes. Eu quero falar uma delas, por exemplo, eu vou falar aqui. Hoje, nós tivemos a presença de um professor da Unesp Araraquara, num debate com os alunos sobre relações étnico-raciais no Brasil. Professor Dagoberto Fonseca. É um dos maiores nomes dos estudos étnico-raciais no Brasil. E ele esteve conversando conosco, com os nossos alunos. Muito dificilmente isso aconteceria num outro momento. Com certeza. Na escola, a gente teve um negócio que também foi fantástico. Uma professora conseguiu, eu não sei nem exatamente como ela conseguiu esse contato, mas ela conseguiu um contato e a gente conversou com o pessoal da base de Comandante Ferraz na Antártida. Era o pessoal do Exército, né? E aí eles fizeram uma live com a escola toda, falando sobre todo o processo de como que é viver. Aí eles levaram o celular, mostraram ali. Cara, lindo, maravilhoso. Dificilmente então, algumas ferramentas são muito interessantes. Sim. Porém, uma coisa que a gente já vem pensando principalmente para algumas disciplinas, que dentro do corpo, da grade, né, são consideradas por alguns agentes políticos disciplinas que podem ser esvaziadas, que não têm uma relevância tão grande, que é possível, por exemplo, por que não a gente aumentar a carga horária dessas disciplinas que realmente importam, tipo português e matemática, física e química, e pegar algumas disciplinas tipo filosofia. Para que ter filosofia na grade horária? 2 aulas de filosofia? Não é necessário. Vamos fazer o aluno faz um curso, né? A gente joga ali, o professor faz umas aulas gravadas, ele faz isso à parte, né? Pega então, sabe, sociologia, dá para, né? Como muitas vezes outras, até mesmo eu já vejo em escolas que tem alguns outros cursos, né, igual o espanhol também e tal, que faz meio por fora. Então, assim, a preocupação que fica é um pouco de um uso político, né, de um esvaziamento de certas disciplinas que vão trazer a questão do debate público, o debate de políticas públicas, o debate econômico, a mudança do status quo, então a crítica ao capital. Então, vai ser muito propício para alguns agentes falar assim, nós tivemos uma experiência que foi legal, foi fundamental. Podemos agora separar essas disciplinas, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, né? Outra coisa que eu chamo a atenção é que 70% dos professores classificam como razoável ou abaixo do esperado a participação dos alunos, né? Isso é uma coisa muito, muito forte, né? Então a gente tem tipo, uma evasão enorme. Eu que trabalho numa escola particular, porque na verdade o SESI é um misto, né, de uma escola pública, e ela não é pública, mas também não é completamente privada, porque recebe fundos do governo federal, ela está dentro daquilo que nós chamamos de sistema AS, né? Mas, mesmo numa escola como o SESI, só que o SESI é uma escola muito plural, você tem, assim, um grupo muito grande tipo, de alunos que fazem parte desde uma classe média, de uma classe média alta, até alunos em situação de pobreza, né?
bem significativa. Sim. Então é muito diversa, mas a gente já percebe, né, alunos que estão praticamente evadindo, alunos que praticamente abandonaram. Eu tenho alunos que não aparecem, que não entregam uma atividade, não aparecem numa aula desde julho. Né? E a escola liga, a escola está ligando, está indo atrás, tudo mais, mas os alunos não aparecem. Sim. Agora imagina isso no estado. Muitos alunos em que vai depender da mão de obra desse aluno, dessa aluna, indo trabalhar fora para atender as demandas de casa, né? Para poder colocar dinheiro dentro de casa. Né? Então a situação é muito grave, né? E fora a questão da apatia, os alunos falando que não aprendem nada. Eu tenho situações, alunos que a questão que tem sido discutido muito, a questão da câmera aberta e da câmera fechada, né? Exato. Enfim, mas vamos lá. E outra coisa que também, eu perguntei sobre a questão de abuso e assédio por parte de gestores, né? E um número significativo, 32%, disseram que já se sentiu pressionado ou tiveram, então, algum tipo de... sentiram pressionados ou sofreram algum tipo de abuso de gestores, né? Eu separei uma das respostas lá da última parte. Uma pessoa falou assim, como é que é? Tem uma amiga que precisou gravar e editar um vídeo, porque durante o vídeo ela falou a palavra continha e não operação matemática. E aí, ela teve que regravar o vídeo todo, porque ela falou continha em vez de operação matemática. Eu tenho colegas que, durante as férias, inclusive essas férias, né, que, enfim, a gente entende a situação, mas foi uma coisa que hoje é muito desgastante. Né? A gente não teve férias em julho, grande parte de nós tiveram férias ali a partir de novembro até abril, até como forma da escola tentar algum tipo de preparação. Isso aconteceu na grande parte das escolas, né? Sim. Mas assim, eu tive colegas que em esse processo aí de março até abril, tiveram que ir na escola durante as férias para reuniões com a equipe gestora. E colegas relatando até mesmo um certo sadismo do tipo assim, porque vocês estão ficando em casa, vocês vão ver, a gente vai fazer todos vocês vir porque vocês vão ter que dar aula aqui agora, né? Até que alguém ficou sabendo que para todos os professores ficarem logados ao mesmo tempo no ambiente escolar, a escola ia ter que desembolsar uma fortuna de dinheiro de internet, porque a internet convencional não dá conta disso. Mas sabe uma coisa meio sádica, assim? De falar assim, é quase como falar assim, vocês estão ficando em casa, fazendo nada, né? Vocês ficam em casa fazendo nada, não, vocês vão ter que vir aqui. Interessante, Aro, que a pandemia surge, né? Surge do nada, a humanidade meio que se surpreende e agora a culpa é dos trabalhadores, né? E como se o trabalho e o home office fosse mais fácil, né? Nós já estamos aqui apontando outras questões. Exatamente, como se agora tá tranquilinho para vocês. Vocês estão em casa, vocês não tem o que reclamar, né? Fora assim, eu posso falar assim, eu não falo isso para fazer média por ninguém, até porque eu sou um trabalhador que faço parte do sindicato, eu tenho uma certa imunidade ali, então eu poderia falar de maneira tranquila se não fosse o contrário, mas eu vou falar porque eu acho que é justo. Por exemplo, o SESI tomou uma posição que eu acho muito interessante. Então, por exemplo, nós do SESI, a escola entendeu que não adianta você fazer você colocar em uma grade horária, colocando alunos, principalmente alunos do ensino infantil, 6 horas na frente de um computador. Não faz o menor sentido. Então, a escola estipulou que as classes, as turmas, elas podem ter até 3 aulas por dia. Então a gente se organiza para ter 3 aulas, a gente chama de aulas síncronas, né, ao vivo ali por dia. E aí a gente pode fazer outras atividades, né? E a gente não é nem obrigado a dar aula toda semana síncrona. A gente pode deixar atividades, depois faz a correção. Então, assim, nesse sentido, eu acho que a escola foi teve uma atitude muito correta, né? De bom senso. E de bom senso, muito bom senso nesse sentido. Mas eu posso dizer que boa parte dos nossos colegas professores estão trabalhando
6, 7, 8 horas na frente do computador, com aulas ali ao vivo, né? O que traz uma staff enorme, é impressionante, assim, a gente que está trabalhando nessa área, a gente sabe. Quando você termina, é um caminhão, assim, né? O negócio parece ser um caminhão das suas costas, né? Você está muito estafado, muito cansado, né? É uma outra lógica, uma outra dinâmica, né? E aí eu pergunto também sobre a questão do retorno. 68% dizem que acreditam que as aulas só deveriam voltar quando houver a imunização completa, né? Isso é uma coisa, isso está muito em consonância com a sociedade. O Ibope saiu uma pesquisa Ibope agora, acho que foi nessa semana, acho que foi na segunda-feira, em que 52 ou 53% da população concorda que as aulas, o retorno às aulas deve ocorrer apenas após a imunização. Os pais estão muito preocupados com a questão de enviar os seus filhos à escola, né? Eles sabem da dificuldade, sabem do peso. Grande parte deles estão voltando ao trabalho, o trabalho presencial agora com a reabertura do comércio e das outras atividades. Mas muitos estão preocupados, eu converso às vezes com meus alunos e falo, professor, meu pai falou que não vai mandar para a escola, não. Né? Então, assim, tem muita preocupação, né? E aí, Tanise, para finalizar essa minha fala inicial, para a gente poder, sei lá, trocar alguma coisa, conversar, né? O que eu queria destacar muito é a questão eu faço uma questão número 6, que eu pergunto, na questão número 6 do formulário, eu pergunto, vou até pegar a pergunta completa aqui. Tá certo. Aqui, ó, fala assim, ó, das opções citadas abaixo, quem mais te ajudou nesse processo de aprendizagem com as ferramentas de ensino remoto, né? Aí eu coloco lá, o curso oferecido pela escola, apenas 5 pessoas, que vai dar 7% responderam isso. Nossa. 51% responderam os colegas professores, 68% responderam os colegas professores, depois 15% responderam a direção, coordenação e técnicos, apenas 1% respondeu a alunos, né? E 9% disseram que ninguém os ajudou nesse processo. E eu queria chamar a atenção para essa questão dos colegas, né? 68% foram ajudados pelos próprios colegas. E aí eu volto naquela questão que eu falei sobre a solidariedade, como ela florou entre nós professores, né? Então, quando tudo isso começou, pensando na minha realidade ali do SESI, a gente teve um curso, foi um curso de 2 ou 3 dias, era um curso online e tal, e muitos professores, até mesmo nessa ansiedade de tentar entender, eu sou meio tranquilo, falei, vamos aí, vamos tentar, vamos lá, né? E os colegas foram aprendendo e já foram. Então, vários colegas iam aprendendo a mexer nos recursos e o pessoal ia gravando o vídeo pra gente, porque algumas dúvidas iam surgindo. E como foi um curso gravado, não tinha muito para quem te recorrer. Então, os colegas iam aprendendo e ia gravando o vídeo e ia mandando tutorial. Gente, ó, vou ensinar vocês como é que faz tal coisa. Aí mandava lá um tutorialzinho e todo mundo se dividia, né? E todo mundo fazia, né? Vários colegas assim que têm mais facilidade foram fazendo isso, né? Colegas que... Eu lembro que uma situação que eu precisava dar uma atividade avaliativa, estava tendo, como eu disse, estava tendo muita evasão, muito aluno que não entrava. Uma colega falou assim, gente, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou marcando, eu não estou dando a atividade avaliativa para eles fazerem em casa, não. Eu vou dar atividade avaliativa na hora. Então, igual eu faço o Forms aqui, eu faço minhas provas no Forms. Então, eu falo assim, a prova é tal dia, tal hora. Eu vou chegar ali na aula, eu dou o link para vocês e fico aqui disponível para conversa. Para dúvidas, né? Isso, para dúvidas. E aí começou a aparecer um monte de aluno. Se antes eu tinha, tipo assim, uma sala de 30, eu tinha aulas que tinham 14, 15 alunos, nos dias da avaliação aparecia 28, 29. Né? Então os colegas iam se dando dicas, né? De como... né? Então, isso me lembrou muito de uma coisa que me marcou, de uns textos que me marcaram muito no período... eu fiz 2 anos de graduação em pedagogia na USP, né? E eu tive contato com os textos do professor Antônio Nova, né, que é assim, um dos maiores nomes da formação de professores no mundo, né? Ele é catedrático da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa e presidente da Associação Internacional de História da Educação. Esse cara é fantástico. Ele esteve numa feira do livro
eu estava na graduação, foi 2017, na Feira do Livro de 2017 ele esteve. E foi assim, é um bálsamo ouvir o professor Antônio Nóbel falar de formação de professores. E uma coisa que eu achei, que aí eu fui atrás de uns textos, né, do professor para poder trazer para a nossa reflexão, e lembrar que o processo de formação do professor, ele não se dá dentro da universidade apenas, ele não vai sair de lá pronto, da universidade. Ele sempre advoga que é necessário um encontro entre a universidade, o professor e a escola. Essa aproximação é fundamental. E porque geralmente a gente ouve muito aquela história assim, né? Porque na universidade lá os sabichões eles falam lá, mas eles não estão aqui no dia a dia, né? E então muitas vezes porque a universidade se fecha nela mesma e os professores também do chão de fábrica também se fecham neles mesmos e não querem se aproximar da universidade. Né? Então, é um movimento que, em vez de a gente precisa tirar esses preconceitos e criar um movimento de coesão entre esses grupos. Perfeito. Porque na universidade tem a prática. Os professores praticam. Né? Porque parece que, assim, é como se os professores universitários estivessem fechados dentro de um laboratório em que eles não participassem de uma prática docente. Eles são docentes. Eles também praticam. E assim como na escola, também é um lugar de muita produção de conhecimento. Exato. Também produz conhecimento. Não apenas Exatamente. Uma sala de aula. Exatamente. Então, assim, é uma questão de a gente aproximar esses mundos, né? Sim. Então, ele falou, e é interessante que é necessário que a escola crie também esse ambiente de construção. Porque muitas vezes na escola, muitas escolas têm um momento que algumas chamam de HTP, hora de trabalho fora, outros têm tem ali a questão lá na escola, lá no SESI é DPCs, né? Eu nem sei o nome. Mas enfim, eu não sei a tradução da sigla. Mas é esse momento que os professores se juntam, então, e tem ali algumas atividades pedagógicas. Mas assim, geralmente, muitas vezes, a coordenação ou a direção traz o assunto de cima para baixo. Muitas vezes, aquele espaço serve como espaço para fazer coisas do ponto de vista teóricas, não. Coisas do ponto de vista prático, assim, espaço para preencher cardeneta, né? Para burocracias, né? E não se tem realmente assim, cara, deixa o espaço livre para os professores, né? E aí, Tanise, o que esse momento tem trazido é que, assim, por conta desse processo que a gente precisa se ajudar, a gente está se ajudando. E tem saído trabalhos fenomenais, assim, fenomenais. Eu trabalho numa equipe com professores que são fantásticos, cara. Eu pago muito pau pros colegas, meus colegas de trabalho. Assim, os caras são muito bons. Há um engajamento muito forte e todo mundo se ajuda muito e todo mundo aprende muito com esse processo, sabe? Fantástico. Então, assim, é preciso criar esse espaço, porque com o ensino remoto, isso foi forjado, né? Exato. Só que aí eu penso assim, a gente vai voltar e vai voltar cada um, porque o professor, ele é um trabalhador muito isolado, cara. O Antônio Nova fala disso, né? A medicina, hoje é difícil você ter um médico que ele é o dono do conhecimento, ele sabe tudo. A medicina se revolucionou muito, você trabalha com equipes interdisciplinares, inclusive, né, em muitos casos, né? Você tem a engenharia também, o engenheiro não assina tudo sozinho, você tem várias, né, especializações, os caras sentam para conversar, mas o professor continua sendo aquele cara isolado, né? Dentro da especialidade. Dentro da especialidade dele, Tanis, cada um dentro da sua sala de aula, cara. Tem tanta troca boa para acontecer, né? E aí ele conta uma história que é muito legal, que ele fala que em Harvard, num dos textos dele, ele fala que em Harvard existe um rito de passagem ali na Universidade de Medicina, na Faculdade de Medicina, que é assim, quando no primeiro dia de aula, os professores que são médicos na universidade e que são professores, eles pegam o jaleco deles e colocam nos alunos, e aquilo ali é um símbolo de que a formação deles também é nossa, também repercute na gente. Eu sou corresponsável com a sua formação. Né? E isso a gente tem que fazer também dentro da escola, cara, porque é um processo formativo que a gente vai se formando entre nós, a gente vai se formando nesse processo, né? A gente vai ensinando um ao outro e vai aprendendo com os outros colegas. Cara, o que eu aprendi com os meus colegas durante esse período não está escrito, né? A gente falou hoje, por exemplo, eu comentei sobre essa questão do professor Dagoberto que esteve conosco.
E a gente depois, né, eu e mais dois professores, ficamos pensando assim, cara, como é que a gente vai promover uma educação antirracista na escola? E a gente está empenhado. Né? A gente falou assim, não, vamos conversar com a coordenação, né? Se a minha coordenadora estiver ouvindo aqui, ela nem sabe disso. Mas já está sabendo aí de primeira mão. Eu falei assim, vamos levar isso, vamos fazer formação de educação antirracista, a gente que está estudando isso, com os nossos colegas. Porque muitos deles não entendem, exatamente, não entendem a importância. Vou até pegar aqui, ó, rapidinho. Não entende a importância de ler um livro do Emicida, um livro de criança, um livro de Falamoras, né? Eu adoro a frase. Estou aqui atrás de mim com necropolítica. Isso, nós falamos da necropolítica, né? E fala sobre a valorização do povo preto, né? Aqui está escrito, as pretinhas são as melhores que há, né? E a gente pensando, então, como ajudar, contribuir num processo de formação. Peraí que eu tenho outro em volta de mim aqui, ó. Grande. Então, a gente está nesse processo, né? Ou seja, a formação não tem que ser única e simplesmente ver de cima para baixo. A formação se dá quando a gente se ouve, a gente se conhece, cara. Né? Exato. Então, assim, é uma coisa que eu queria só fechar com isso, então, porque eu falo pra caramba, acho que se a gente quiser agora discutir algumas outras coisas, a gente pode voltar depois a alguns outros pontos. Mas eu queria fechar com isso, assim. Eu queria falar um pouquinho sobre esse processo, porque para falar que, assim, não é só... óbvio, né? Tô querendo aqui ser poliana, achar só tudo que é bom. Nós estamos vivendo uma tragédia, uma pandemia feroz que tem acometido a todos nós. Mas, assim, o que eu queria deixar é que tentar buscar aquilo também que há de positivo nesse processo, para que a gente realmente cresça. Porque falou-se muito, nós vamos sair melhores disso tudo, né? Cara, se a gente não refletir sobre esse momento, a gente vai ou vai sair igual ou vai sair pior. Às vezes eu acho que a gente vai sair até pior, né? Então, trazer um pouco sobre essas questões, né? De como essa solidariedade ela emergiu e ela vai fazer parte desse processo formativo dos professores, né? Então, com certeza. Desculpa, eu acredito muito nisso, assim, que a gente pode melhorar muito nesse sentido. Olha, Arua, muito assim, nossa, quantos elementos eu tô ainda processando assim da minha cabeça. Porque você foi pegando vários aspectos, você falou do mundo do trabalho, do cotidiano no trabalho remoto, você tocou nos alunos, no assunto dos alunos, você falou de educação. Então, assim, tentando fazer uma ponte, Aru, só para eu gastar aqui uns minutinhos para a gente olhar os comentários, mas queria fazer uma contribuição aqui bem breve, né? Quando você fala, Aruan, na sua pesquisa com 75 professores, eles disseram, os meus colegas me ajudam, eu enquanto enfermeira, né, e aí podendo contribuir na questão da saúde do trabalhador, tem o autor, o Christophe Dejour, que ele é um francês, psiquiatra, pesquisador na área da saúde mental e trabalho. O Dejour, inclusive eu estou com o livro do Javier até hoje, o Javier está aqui na live. O Dejour faz um paralelo da banalização do mal, da teoria da Hannah Arendt, para olhar o mundo do trabalho. Vale a pena olhar os livros dele. Ele não trabalha só com isso, né? Trabalha com psicodinâmica do trabalho. Mas, enfim, sabe o que ele fala? E é sensacional. A teoria mostrando a realidade contribuindo para a construção da teoria. Ele diz assim... Um fator de proteção no trabalho, da saúde do trabalhador, são os laços de solidariedade. E aí ele vai dizer, num mundo informal, de autônomos que estão sozinhos, trabalhando sem direitos, sem o contexto de classe, o isolamento e a solidão nos espaços de trabalho está aumentando, né? E isso se reflete nas aberrações que a gente vê, situações absurdas, de suicídio, ameaça de suicídio coletivo em empresas eletrônicas na China, porque o trabalho está insuportável. Eles falam, nós vamos nos jogar do prédio. Mais de 100 pessoas falaram isso, até que eles tiveram que intervir. Então, assim, o nível da precarização do trabalhador está enorme e o mercado vai se conformando para gerar trabalhadores solitários com pouco poder de associação e de coletividade para lutar por direitos. Então, a gente vê que os professores ainda são uma classe forte. Eu acho que isso é uma coisa importante de destacar. Apesar dessa derrocada que a gente está vivendo, de reformas, a reforma trabalhista já aprovada, a previdenciária também, e a administrativa em curso, né? Nós sabemos desse problema. E aí eu só queria comentar ali aqui em 5 minutinhos, né? Algumas coisas que eu acho que vai complementar.
eu penso que a situação do professor, além de tudo que você falou, a questão que a gente pensa mais macro, né? Eu me preocupo muito, Aruan, com a subestimação do professor, tanto no mercado de trabalho, né, nesse tal mercado de trabalho em que a gente vem sendo precarizado, né? Sim. Mas eu me preocupo com a desvalorização simbólica do professor num nível sem precedentes no Brasil, embora eu ache que isso é crônico. Então eu destaco falas aqui que nós temos visto nos últimos anos, né? Que o ambiente escolar, as universidades são marxistas, que há balbúrdia, que há plantação de maconha. Maconha. Né? Os empecilhos, e assim, acho interessante, eu estou na universidade trabalhando, o Aruan trabalhando no ensino básico, e nós estamos juntos aqui trocando experiências, um aprendendo com o outro. Né? Isso é Denise, importantíssimo. O livro um dos textos do professor Antônio Novoa é exatamente esse movimento. É só completar, porque é isso, cara. A gente precisa quebrar esse acirramento, esse distanciamento, exatamente. Então, é um texto dele com uma professora chamada Pamela Vieira, e que ela é uma professora do ensino básico e ele é professor universitário, e os dois, num encontro, né, eles conversam e produzem uma espécie que eles chamam aqui, tipo de um alfabeto da formação de professores, com vários elementos, né? Mas olha que é um encontro, cara, é um encontro. E que tem que ser feito porque, assim, acima de tudo, nós somos professores. Apesar das diferenças que podem haver de trabalho, de vínculo, né? Nós somos professores, aí eu fiquei pensando também, né, os empecilhos colocados ao Fundeb, que no final das contas conseguiram, né, aprovar, pelo que eu fiquei sabendo, mas a pressão contrária foi grande. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, né? Então, assim, fomos para as ruas em 2019 lutar por melhores condições da educação. E estavam professores universitários e da educação básica, de todas as áreas, e fomos chamados de idiotas úteis, né? Então, olha só, nós temos o Giannini, ele também fala assim, ó, a sociedade brasileira não dá valor à educação, essa é uma provocação que ele fala. Ele usa uma frase assim, ela é simples, mas ela sintetiza, né? O professor é impopular no nosso país. E, de fato, isso tem aumentado essa desvalorização. Então, junto uma desvalorização concreta e simbólica. E isso me pega muito, eu sou professora e eu já fico suando por dentro quando eu falo esse negócio, tá? E aí eu só quero fazer um comentário também de uma pesquisa que eu vi. Eu estava olhando uma pesquisa, uma publicação da BBC News de 2018, que fala assim, os países que tratam melhor seus professores. Eu achei muito curioso, né? Ele cita o Japão, a Coreia do Sul, a Finlândia, a Estônia, a Alemanha e China, como alguns dos países que estão no topo ali das listas de educação e de condição de professores. E aí foram avaliar, né? E o cara o Andrés, que é o diretor de educação da OCDE, ele disse assim, a qualidade da educação de um país, ela nunca será maior que a qualidade de seus professores. E para que haja qualidade deles, são necessárias condições de trabalho. E aí essa reportagem, ela fala o quê? Que nesses países que eu citei, são caracterizados por aumento de salário de professores, estabilidade de carreira, progressão na carreira. Então, o professor ele se aperfeiçoa muito porque ele progride, né? Sim. Isso eu achei, sim, fundamental. São profissões de prestígio. Então, não são professores que estão tendo invadido em salas de aula, pessoas filmando a sua aula. E aí isso me pega muito porque, assim, quando um professor tem sua aula filmada, quando o enfermeiro tem o seu trabalho filmado na pandemia, isso significa assim, vai lá ver o que esses desvalorizados estão fazendo. Exatamente. E nós, professores e enfermeiros, nós somos os pilares da sociedade, sobretudo na pandemia. Nós somos imprescindíveis, né? E aí, só para fechar minha fala, para eu ler aqui o comentário do pessoal, eu queria comentar para trazer também uma mensagem de potência, porque o que importa não é sair daqui se sentindo destruído, não. Sim, eu acho que exatamente. É o que o Aruan falou. O Aruan já apontou a solidariedade entre os professores. Isso é fantástico. E aí eu queria citar a fala do grande, e ele sempre será grande, Paulo Freire, né? Sempre. E sempre.
E aí eu vou falar por que que eu estou citando ele, porque alguns vão citar como um clichê, e eu vou falar por que que eu vou citar ele, né? Eu cito Paulo Freire, porque o seu livro Pedagogia do Oprimido, ele foi a terceira obra mais citada em trabalhos acadêmicos das ciências humanas no mundo, tá? Ele teve o Prêmio de Educação para a Paz da Unesco. Ele foi professor convidado, visitante da Universidade de Harvard em 1969, quando ainda estava já há algum tempo, no começo da sua carreira já foi convidado, né? E ele é professor doutor honoris causa, ele tem o título de doutor honoris causa por mais de 35 universidades na Europa e nas Américas, né? Incluindo Michigan, Genebra, Barcelona, Lisboa e The Open University no Reino Unido. Então, universidades de ponta deram um doutorado ali para ele, sem ter que entregar tese nenhuma, porque não precisa, né? Enfim. Então, a vida dele, a história dele fala por si só. Exato. Né? Não precisa então, de... Então, assim, eu só quis dar uma introdução do porquê que eu estou seguindo o Paulo Freire. Eu acho que vai além das questões ideológicas aí. Com certeza. Ele tem um currículo Lattes aí que o currículo Lattes não é digno do currículo do Paulo Freire. Mas, enfim, tá. Vamos seguir. E aí, no livro dele, Pedagogia da Autonomia, ele fala assim, ó, ensinar exige, acho que era uma mensagem que eu queria deixar aqui, que casa com o que você falou. Ensinar exige alegria e esperança. E eu até escrevi no meu blog, né, a esperança é uma ideia velha. Quem falava muito isso era o Abu Janra. Sim. Falar em esperança é que nem você dar uma risada no enterro. É uma coisa que hoje não convém, parece que você não consegue ter esperança, são tempos difíceis. Só que ele disse, olha só, ensinar exige alegria e esperança. Por quê? Porque o professor e o educador e o educando, ele tem que ter a convicção de que a mudança é possível. E aí olha o argumento dele. Se a mudança não fosse possível, não haveria história. A história se move na luta das mudanças. Senão nós seríamos um eterno determinismo. Então Perfeito. Ele está argumentando filosófico e socialmente aí, né, que isso é de fato um caminho que a gente precisa buscar, né? E a ideologia dominante, ele diz, né, a ideologia dominante insinua a neutralidade da educação, né, a tal da ideia de escola sem partido. Sim. Como se nós pudéssemos estar no mundo de maneira neutra, né? Então eu fico pensando assim, não é possível estar no mundo de maneira neutra. Os professores, eles têm um papel que não é meramente sintetizado na palavra ideológico. Eles estão formando pessoas, seres humanos, para lidar em sociedade. Então, nós precisamos de condições dignas, nós precisamos de valorização de união. Eu vou agora Perfeito. Olhar, porque falta assim 7 minutos, infelizmente. Eu vou subir aqui para olhar os comentários. Eu falo demais. Eu também. Mas essa questão que você falou, Tanise, enquanto você vai lendo os comentários, me lembrou um pouco da entrevista que eu vi com o professor Silvio Almeida, que ele fez num diálogo que ele fez com o Ciro Gomes, e que ele falava mais ou menos, não vou lembrar exatamente as palavras, né? Mas o que o capital tem destruído é exatamente essa possibilidade de futuro, né? O que o racismo faz no Brasil é destruir a capacidade de futuro das populações pretas, né? Das populações negras. Então, a gente precisa fazer com que os trabalhadores e trabalhadoras, com que os negros e as negras, com que as pessoas LGBTQI+, enfim, todos esses minorizados tenham um projeto de esperança de um futuro melhor, né? Não, porque senão não dá, Tanise. É exatamente isso. Senão a vida não se move, a gente se Senão a vida não se move. Né? Deixa eu olhar aqui, Aruan. Sim. A Marina colocou, né? Que bonito isso do reconhecimento da família, né? Quando você estava falando que a família tem reconhecido o professor, muitas famílias, né? A Camila colocou, na escola onde trabalho, interrompemos as aulas presenciais dia 17 e 19 estávamos em aulas online. 2 dias depois, aqui me parece. Como assim? Foi extremamente desgastante, imagino. E aí, ó, Cara, que ela loucura. Também fala, quando trabalhamos com online, temos que lidar com as dificuldades de acessibilidade e sociais dos alunos, né? O Javier faz uma pergunta. Eu vou deixar a pergunta dele para o final, porque é só ele que fez a pergunta. Okay. A Raquel coloca.
Eu já não tenho mais paciência de usar o WhatsApp e outros aplicativos para falar com os amigos e familiares, de tanto que utilizo essas ferramentas para o trabalho. De fato, né, aquilo que o Antunes comenta muito nas obras é a perda da fronteira entre o tempo dentro e fora do trabalho, e isso gera um desgaste enorme, né? A Luceli coloca: achei maravilhoso essa integração entre vocês, professores. Creio que isso não esteja acontecendo de forma geral. Com certeza, nós comentamos sobre isso, né? A Raquel colocou esse livro do Emicida, é muito sensível. É uma indicação legal que o Aruan já deixou aqui de livro. O Danilo coloca: menos egos entre a universidade e o ensino regular. Eu acho isso fundamental, é o que a gente está tentando fazer aqui, né, Aruan? Com certeza. A Marina Crise nos leva ao crescimento. O pessoal está agradecendo aqui. Estou encantada com a sua live. Mari Anjos escreveu. Ela é mãe de uma aluna minha, Nossa, da Ana Laura. Ela é uma graça, maravilhosa, uma família maravilhosa, cara. Já me chamaram para almoçar na casa deles, já me fizeram lasanha. E assim, a gente vê uma mãe assistindo uma live sobre educação, a gente já consegue entender que família é essa, né? Não, com certeza. Que educação é essa. Exatamente. A Marina, professores comprometidos com a formação de jovens, universidade e educação básica andam juntos. Eu não tenho dúvida nenhuma, inclusive eu defendo, eu acredito que a educação básica ainda é um problema crônico e que é papel da universidade lutar para isso também. Com certeza. Não pensar só na sua cadeira, que por sinal está sendo tirada do lugar. Se está achando que está bom, já não está também não. Eu estou fazendo essa provocação aqui, de modo geral, né, do que está acontecendo. E aí o Javier, deixa eu só voltar aqui, aqui, ó. Com o estado de São Paulo todo na faixa amarela, o retorno a essa altura do campeonato é uma discussão? O que você acha disso, Aruan? Nós temos 3 minutos para conversar. Nossa, então tá. Aí é uma opinião muito particular. Eu acredito que assim não vale o risco, dado esse momento, de voltarmos, de retornarmos agora, né? As atividades presenciais, faltando 2 meses para o final do ano. Né? Exato. Eu acho que, assim, em termos de pandemia, 2 meses é significativo. São 2 meses que nós estaremos mais próximos, possivelmente, de uma imunização, de uma vacina, né? Pensando que, se não estiverem mentindo para a gente, porque tem muita discussão política, e a gente sabe que a ciência não toca no ritmo das decisões políticas, né? Então a gente viu a vacina de Oxford aí tendo uma paralisação. Quer dizer, isso não, é muito imprevisível, né? E o que a ciência tem feito para a gente, se realmente nós tivermos uma vacina daqui, que seja daqui, sei lá, 6 meses, 1 ano, que seja, é uma coisa fantástica, assim, é fantástico o que foi feito, porque a gente nunca teve isso. Exato. Mas, assim, eu acho que não vale a pena, é uma opinião muito particular, e eu vou lutar para que isso aconteça, né? Tá dentro da minha esfera, para que a gente consiga pelo menos chegar até o final do ano, e aí o ano que vem, já que eu acredito que uma redução bem significativa do número de casos, com muita preparação, a gente pode pensar em algum retorno. Exato, concordo também, Aruan. Até tem uma frase de uma das respostas da pesquisa que você realizou, Aruan. Eu até anotei, achei brilhante, né? O professor fala assim, eles querem trocar a roda do carro com ele em movimento, né? Exatamente. Eu achei genial, ele sintetizou isso, é um pouco disso, né? Eu acho que eu queria aproveitar esse 1 minutinho para ler uma frase aqui dos professores, Aruan. Pode ler. Que aí eu acho que é para fechar com uma mensagem que você quis trazer de positiva, né? Sim. Um professor escreveu assim, professor ou professora, a gente não sabe porque é anônimo, né? Tenho sido levado a reavaliar o poder dos afetos no processo ensino-aprendizagem. Então, eu acho que assim, a formação, isso é básico, né? É tão batido esse assunto, mas na realidade não acontece. A formação é fundamental. Ela é sobretudo humana, né? Sim, a afetividade é fundamental. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço. Valeu, Tanise. Muito, é um prazer estar com você, foi muito bom. Foi muito legal, pena que passou tão rápido. Passou, mas foi um super aprendizado. Gostei do autor, é Nóvoa. Antônio Nóvoa, isso, Antônio Nóvoa. Importante para a gente citar aqui, eu gosto sempre de indicar referências. Sim, ótimo. E é isso, obrigada, boa noite, agradeço a todos que estiveram com a gente, vocês também participaram pessoal. Muito.
Valeu, pessoal. Obrigado aos Abraço. amigos que estiveram aí presentes. Os Até amigos aí. mais. Até mais. Grande abraço, Aruan, pessoal. Tchau. Até mais.